Glória a Deus. Deus é bom? O tempo todo. Obrigado. Aleluia. Hoje eu tenho um auxiliar, além do Espírito Santo. O Vlad vai atrás de mim, que eu preparei uns slides com... Demorei um tempão, viu? Falei, Jesus, faz funcionar. E aí o Vlad vai indo atrás de mim, porque aí eu não fico preocupada que eu tenho que mudar, que o negócio sai, que o negócio entra, que o negócio sumiu. Então, glória a Deus. Amém? Eu queria conversar com você a respeito de um assunto que eu creio que é continuação do domingo passado. Quem estava domingo passado? Quem não estava tem que assistir a ministração. Amém? Está no YouTube já. E eu queria falar para vocês sobre a mente. E queria que você pensasse num primeiro momento se você pensa sobre o que você pensa. Você já parou para pensar no que você pensa? Se você tivesse que dividir o teu dia e tivesse que fazer uma escala de quanto tempo você gastou para cada coisa, o que ganharia aí no teu pensamento? Qual a coisa que você gasta mais tempo? Será que tudo que você pensa é verdadeiro? Será que tudo o que você pensa na tua mente é verdadeiro? Será que tudo o que você pensa a teu respeito é verdadeiro? Será que tudo o que você pensa a respeito de Deus é verdadeiro? Quando eu falar aqui verdade e mentira, que eu vou usar esse termo muitas vezes, a verdade vai ser o padrão para nós. E a verdade não é a tua nem a minha. A verdade é uma pessoa, Jesus. Tudo bem? Então, tudo que você pensa é verdadeiro? Tudo que você pensa a respeito do teu pastor é verdadeiro? Tudo que você pensa a respeito do teu marido é verdadeiro? Tudo que você pensa a respeito da tua mãe é verdadeiro? E em especial, o que você pensa de você? Você já esteve equivocado sobre você? Quem já? E eu queria falar sobre a mente porque a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala que temos que vigiar na nossa mente. A Bíblia fala que a gente tem que proteger a nossa mente. E aí você me diz assim, mas eu não controlo o que entra na minha mente. Você controla depois que entra e controla sim o que entra. O apóstolo falou semana passada, vai tomar banho louvando e adorando para ver se você vai pensar bobagem. Então eu decido o que eu penso. Todos nós temos crenças e conceitos a respeito das coisas, sim ou não? Então eu tenho um conceito a respeito de Deus, o pastor Gerson tem um conceito a respeito de casamento. Talvez o conceito de casamento dele seja diferente de uma pessoa que já passou por divórcio. Sim? O meu conceito sobre Deus pode ser diferente do teu, dependendo de como foi a tua criação, dependendo do que você aprendeu. Então, tudo que entra na nossa mente é o que a gente ouviu, o que a gente viu, o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu. E nós vamos partir do princípio que todos nós temos uma crença a respeito de tudo, ok? A respeito de mim. Claro que as nossas histórias são muito diferentes. E às vezes o conceito que eu tenho de dinheiro tem a ver com a minha família, tem a ver como eu via o meu pai lidando com dinheiro. O conceito que você tem de sexo, por exemplo, vai variar se você foi abusado quando criança. E você vai ter um conceito diferente hoje do que uma pessoa que não foi abusada. Sim ou não? Entende? Então nós temos
raciocínios, pensamentos. E hoje é dia de colocar à disposição do Espírito Santo da verdade. E o Espírito Santo da verdade vai te dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Como acontece o processo na nossa mente? É assim. Você tem um pensamento, como a gente falou aqui a respeito de todas as coisas. O pensamento, ele gera um sentimento. E um sentimento gera um comportamento. E este comportamento produz o teu estilo de vida. Ok? Então, o teu pensamento influencia o teu sentimento. Então, o teu sentimento é gerado através do que você pensa. Já viu aquele ditado, o que os olhos não viram, o coração não sente? É isso aí. Se você não viu, você não sente. Se você vê, se você ouve, gera alguma emoção, boa ou má. E esse sentimento gera um comportamento. E esse comportamento gera um estilo de vida. Olha ali o desenho. Está vendo a menina? Sonhando está formada? Aonde a mente vai, o homem vai atrás. Gente, isso é muito sério. Aonde a tua mente vai, você vai atrás. Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem pensar em sua alma, assim ele é. Olha lá, moça. E eu tenho que guardar a minha mente, assim como as pessoas gastam muito dinheiro para fazer, blindar um carro, por exemplo, para proteger quem está dentro. Assim como as pessoas gastam para colocar cerca elétrica na casa e gastam para proteger, enfim, a tua casa, o teu carro, o seguro. Quanto tempo eu gasto, ou quanto do meu esforço eu gasto para proteger a minha mente? Porque a mente é um negócio, gente. E a Bíblia fala muito sobre isso. Deus fala muito sobre isso. Por exemplo, a gente estava aqui no louvor, bênção, né? Adoração. Ficamos adorando mais ou menos uns 30 minutos, ok? Nesses 30 minutos que você estava adorando, você só adorou? Porque eu vou te dizer, é um negócio assim, ó. Parece que a mente é como se fosse uma pessoa do teu lado. Entendeu? Imagina aqui uma criança. E eu estou aqui adorando e a criança puxando a minha calça, porque quer ir no brinquedo. Agora não é hora de ir no brinquedo, agora é hora de adorar o Senhor. Não, mas eu quero, e se joga. Aí ela vê que não dá certo o brinquedo, eu quero fazer xixi. Mas agora eu estou adorando. Acontece com você, por favor? Ah, não, porque senão eu vou descer daqui. Jesus, aí fica um negócio que tem hora que você fala assim, para! Mas que coisa! Se você deixar, você pensou em tudo que você tem que fazer durante a semana. O irmão esbarrou em você, você já olha para a roupa que ele está usando. E aí, você fica, mente, agora tem que adorar o Senhor, entende? E a gente tem que policiar a nossa mente. Eu não sei como é com vocês aqui em cima. Acontece também, pastor? Quando você está adorando? Pode acontecer, não é? O pensamento, nós vamos ver aqui, ele tem que obedecer a Cristo. Ele tem que obedecer a palavra de Deus. Mas, ó, você tem que ter pulso firme. E aí eu estava lá adorando, aí de repente eu penso no versículo que eu tinha que falar, e aí eu esqueci tudo que eu tinha que falar. No meio da adoração. Já não sei mais o que eu tenho que falar. Jane, agora não é a hora, esqueceu, agora já foi. Conecta, aí vai. Aí me dá vontade de fazer xixi. Ou mente. E aí você tem que ficar
dando ordem à tua mente para que ela não faça aquilo que ela quer, porque aonde ela for, você vai. Aí você tem que dar ordem para ela adorar ao Senhor. Entenderam? Se eu quero mudar um comportamento, se eu quero mudar meu estilo de vida, ali pode passar, Vlad. Entenda o processo, olha lá, o pensamento gera sentimento. Pode passar. E o sentimento gera comportamento. Fica aí. Se eu quero mudar um comportamento, por exemplo, eu quero ter um estilo de vida de oração. Eu decidi hoje que eu quero ter uma vida de oração. É um estilo de vida. O que eu tenho que mudar? O meu pensamento, que é aqui, ó, o primeiro. O meu conceito a respeito da oração. Porque se eu mudar o conceito a respeito da oração, o meu sentimento muda, o meu comportamento muda e eu tenho um estilo de vida de oração. Se eu quero mudar de vida e ter uma vida saudável, e ter uma vida, praticar esportes, comer outras coisas, e agora eu quero ser vegetariano, sei lá. Eu vou ter que mudar o meu conceito sobre comida. Eu vou ter que mudar o meu conceito sobre cuidar do corpo. Ser templo do Espírito. Tenho que mudar a minha mente a esse respeito. E aí, então, vai mudar a minha sensação, a minha emoção. Então, eu vou ficar animado, então eu vou ter disciplina, então eu vou desenvolver perseverança e vou ter um comportamento que corresponde ao meu pensamento. Estão entendendo? Mente. Campo de batalha. Olha lá. E puxa de lá e puxa daqui, puxa para frente, puxa para trás. 2 Coríntios, no capítulo 10, eu vou ler para você, porque não vai dar para passar ali. E eu quero ler para você ouvir muito bem esse versículo, tá bom? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas na mente, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia está falando aqui que existem fortalezas na nossa mente, estruturas sólidas de raciocínio, coisas que foram construídas com o tempo, na tua mente, na minha. E estas coisas, elas se levantam contra a verdade. Por quê? Porque é mentira. Essas fortalezas são mentiras. E está dizendo aqui sobre sofisma. Você já ouviu falar sobre sofisma? Eu vou te explicar de uma maneira bem rápida e bem simples. O objetivo dos sofistas, na época ali da Grécia, eles tinham discursos, eles eram hábeis no discurso. E o objetivo de um sofista não estava comprometido com a verdade, ele estava comprometido em convencer a pessoa, não importa o que ele está falando. Então, o objetivo do sofisma é te convencer e não tem compromisso com a verdade. Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui de sofisma. Posso te usar, Otávio? O sofisma, nós usamos duas premissas. Premissa 1, premissa 2 e conclusão, ok? Premissa 1. Otávio é alto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A girafa é alta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Duas premissas verdadeiras, com uma lógica. Conclusão. Otávio é uma girafa. Verdadeiro ou falso? Isso é sofisma. Parte de um raciocínio verdadeiro, outro raciocínio verdadeiro, mas te induz ao erro. A conclusão parece verdadeira, mas não é. E diz aqui o texto que nós temos que lutar espiritualmente contra essas fortalezas na minha mente, que eu penso que são verdadeiras, que eu penso que isso está correto, mas isso precisa ser tocado com a verdade.
O Espírito da verdade tem que entrar nessa fortaleza. Há pessoas que conhecem a Bíblia, há pessoas que pregam a Bíblia, pessoas que ensinam a Bíblia. E ainda tem fortalezas, estruturas de raciocínio erradas, equivocadas, mentirosas, desajustadas. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive num retiro que eu fui em Belo Horizonte. Eu ouvi lá um testemunho muito tremendo. A mulher tinha quase 200 quilos. E ela tinha uma compulsão alimentar absurda e uma compulsão por compras. E o dia que ela estava lá no retiro, o Espírito Santo começou a falar com ela, e aí o Espírito Santo mostra aqui a origem das coisas, que é a mente, o que ela viveu, o que ela recebeu, o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela aprendeu. Ela passou uma infância miserável, com muitos irmãos, ela era a irmã mais velha. Quando aparecia um pedaço de alguma coisa, nunca ela podia comer, porque ela tinha que dividir aquele pequeno pedaço com os outros irmãos. E ela passou uma infância e uma adolescência de muito sofrimento, de muita falta. De ver os irmãos chorando para ir dormir porque não tinham o que comer. Quando ela cresce, esses pensamentos vão criando força, esses pensamentos vão... Porque esse muro não cresce do dia para a noite. Esses raciocínios vão fortalecendo na mente dela. E ela começa a ter que tipo de sentimento em relação àqueles pensamentos? Ela tinha medo de ficar pobre, porque nesse momento que o Espírito Santo começa a falar com ela já tinha uma vida boa, ela já tinha um emprego, e ela já tinha possibilidade de cuidar da casa, dos filhos, ela tinha filho, marido. Qual o sentimento que esse pensamento gerou nela? Ela desenvolveu um pânico de não ter comida. Se ela não fosse no mercado, ela tinha pânico. Porque ela tinha que estocar comida. Porque ela tinha medo de não ter comida. E todo mundo na casa dela tinha que comer muito. Eles não comiam só um prato. Porque o raciocínio dela, o sentimento dela é: eu tenho que comer até eu não aguentar mais, porque eu não sei se vai ter comida amanhã. E essa mulher, serva do Senhor, filha de Deus, servindo ao Senhor, e chega lá no retiro praticamente assim destruída, porque ela não aguentava mais viver desse jeito, mas ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E isso gerou um comportamento, e ela começou a viver de maneira compulsiva com a comida e com as compras. E ela estava explodindo a saúde dela. E agora vem o Espírito Santo e mostra para ela, o muro, a fortaleza, o pensamento, que não era só fazer dieta. Não adiantava. Porque, como eu falei há pouco, eu quero mudar o estilo de vida, adianta só eu mudar meu comportamento? Então, vamos supor, eu não quero mais ser sedentária, então compro uma bicicleta e vou andar de bicicleta. Isso é suficiente? Não. Porque você vai andar de bicicleta um dia, você vai andar de bicicleta 2 dias, no 3º dia você para. Por quê? Você não mudou o conceito a respeito do exercício. Estão entendendo? Por isso que a gente vai mudando de comportamento para comportamento, e você se esforça para fazer as coisas, você se esforça para ter vida de oração, você se esforça para isso, esforça para aquilo, mas você não entende que você tem que ir lá na origem. E essa origem, quem tem acesso é o Espírito Santo. Entende? Porque você nem sabe chegar lá. Pensa que essa mulher vai ter a ideia de achar que é lá na infância que começou? E aí então veio a verdade, que é uma pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Os meus raciocínios, os meus padrões de pensamento, os meus circuitos mentais
precisam ser visitados pelo Filho de Deus para que eu seja livre. Às vezes você diz assim, eu me sinto amado, eu sou amado. Ou você diz assim, não, eu não tenho esse negócio comigo, não, está tudo resolvido. Se você foi abusado quando criança, abusado sexualmente, você vai desenvolver que tipo de sentimento? Rejeição, o que mais? Raiva de homem ou de mulher, depende do tipo do abuso. Você vai ter provavelmente raiva de Deus, por que ele deixou acontecer aquilo com você. E muitos sentimentos vão te atormentar, como aquela mente ali, te atormentar. E aí você ora, jejua, e aqueles negócios continuam te atormentar. E aí um belo dia você começa a namorar com uma pessoa, sem que essa situação seja resolvida. Porque você tem um conceito sobre homem, ok? Mas aquele mocinho que eu conheci é tão legal. Aquele mocinho é bacana. E ele é bonitinho. Aí eu começo a me relacionar com esse mocinho. Daqui a pouco começa a vir o quê? De dentro de mim? Rejeição, raiva, ira, medo. Você tem um conceito sobre sexo diferente do conceito que Deus tem. Por quê? Você viveu uma situação que te marcou. E aí você, então, ou termina com esse mocinho, ou resolve casar com esse mocinho, porque depois a coisa vai resolver. E às vezes a coisa não resolve, a coisa só piora. E aí, qual é a solução? Teu casamento está péssimo. Porque a visão que você tem de sexo, de casamento, de homem, está totalmente distorcido. E você acha que é verdade aquilo. Na tua cabeça é verdade. Se alguém fala que não é verdade, você fica até ofendido. Para você é verdade. O que fazer quando o teu casamento, então, está nessa situação? Mudar de marido? Não mudem de marido. Não adianta. Você quer mudar a situação aqui, vai aqui, onde as coisas começaram. Senhor, eu quero saber o que o Senhor pensa. Eu quero a tua visão disso. Porque se você mudar de marido, sabe o que vai acontecer com o segundo marido? A mesma coisa, talvez piore, talvez melhore por um tempo, porque o cara é compreensivo, o cara é bacana. Mas vira e mexe, vem a raiva, vem a rejeição, que é uma coisa horrível. Mesmo com companhia, você se sente desamada. Você pode estar com um monte de gente, mas você não sente amor. Passa para mim, Vlad, por favor. Então, o que tem que acontecer na origem, lá na mente? Renovar a minha mente. Romanos 12:2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Para um pouquinho aí. Conformar é tomar a forma. Eu quero que você imagine uma coisa aqui agora. Uma massa de bolo. Você é a massa do bolo, ok? A massa do bolo está pronta. Se você colocar a massa do bolo numa forma redonda, o bolo vai ficar como? Redondo, obviamente. Você coloca a massa do bolo numa forma retangular, o bolo vai ficar como? Retangular. Então imagine aqui que a forma de Deus, do reino de Deus, é retangular e a forma do mundo é redonda, ok? Está dizendo para você não tomar a forma desta forma, não entra nesta forma, não acredite nesta forma, não acredite o que falaram para você, não acredite o que aconteceu com você lá na infância, porque há uma verdade a teu respeito. Está entendendo? Você foi rejeitado. Isso é verdade para você, mas vem a verdade do reino de Deus e ele te diz assim: ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, não te abandono. Essa é a verdade que entra no lugar da tua mentira.
E essa palavra de que Deus não te larga, não te deixa, vai atrás de você, Ele te ama a ponto de ter dado o filho dele, quebra esse muro, quebra esse raciocínio mentiroso. E ao invés de você procurar amor lá no teu relacionamento, você vai se satisfazer em Deus primeiro. Você vai ser curada em Deus. E depois você está livre para amar as pessoas. Você precisa receber de Deus esta verdade que liberta. Você precisa colocar diante de Deus a tua mente. Olha lá, então não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transforma pela o quê? Renovação da minha mente. Lembra do pastor falando semana passada da torcida do Palmeiras? Toda a torcida do Palmeiras e você vestido de camisa do Corinthians, ou foi o contrário, não sei. Mas a torcida do Palmeiras e você de camisa do Corinthians. Renovar a mente é assim, ó. Estou com a camisa do Palmeiras junto com todo mundo, ok? Renovar a mente é, eu saio daqui, visto outra camisa e agora passo no meio deles. Mudou a minha mente? Mudou? Quem muda a minha mente? Espírito Santo, porque eu tenho a mente de Cristo. E aí, o que significa isso? Que o Espírito Santo vai agir na minha vida, agir na minha mente, de modo que eu tenha um comportamento, um padrão de pensamento igual de Cristo. Porque o padrão de Cristo era um pensamento correto, um pensamento verdadeiro, que gerava emoções verdadeiras, emoções saudáveis, e gerava um comportamento saudável. A ponto dele morrer na cruz e obedecer o Pai. Eu tenho a mente de Cristo. Mas eu tenho que cuidar da minha mente, porque as coisas vão entrando, as coisas vão entrando, as coisas vão entrando. Pois é. Então você tem que cuidar da sua mente. Sabe aquele momento que você fica à toa? Sabe? Já ficou à toa? Ficou, não tinha nada para fazer? Todo mundo foi dormir, 2 da manhã, você está sem sono. Não preciso nem contar o que acontece, né? Se você não vigiar a tua mente. Lembra de Davi? Ficou à toa na sacada. Devia estar num lugar e não estava. Ficou à toa. Aí você pode me dizer assim, mas não tinha como ele não ver, a mulher estava ali. É verdade, não tinha como ele não ver. Se ele está na sacada, viu a mulher. O que ele tinha que fazer? Sair da sacada. Mas não. Pergunta quem é a mulher. Ah, fulana de tal. Podia ter parado aí. Certo? Não parou. Chama a mulher. A mulher aparece. Na hora que ela aparece, ele podia ter feito assim, Jesus amado. Não. Está errado. Não, isso não vai tomar conta do meu coração, não vai tomar conta da minha mente, eu não vou fazer isso. Porque o pensamento já estava maquinando. Ele podia ter mandado a mulher embora. Não mandou. Deita com a mulher. Podia ter acabado aí, não acabou. Engravida a mulher. Podia ter acabado aí, não acabou. Mata o marido dela. Aonde começou? No que ele viu. Aonde começou o problema lá no Jardim do Éden com a Eva? Aonde? A serpente vai questionar o conceito que ela tinha a respeito do que Deus tinha falado para ela. Sim ou não? É aqui que começa. Satanás começa aqui, ó. Aí ele vem e lança uma dúvida. Ela duvida do que ela pensava que sabia ou sabia. E diz o texto que aí, de repente, ela olha para aquilo e aquilo pareceu agradável aos olhos dela. Igual Davi. Olhou na sacada e de repente
foi agradável aos olhos dele. Aquilo que Deus falou para não fazer, de repente saltou, né? O olho ficou brilhando. Podia ter parado aí, mas não parou. Ela podia ter voltado ao conceito, a verdade a respeito daquilo que não era para fazer, mas ela fez. Estão entendendo? Voltando lá no Romanos 12. Se a tua mente está renovada, se você mudou a maneira que você pensa, olha o que acontece. Você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Só quando a tua mente está renovada, só quando você mudou o teu conceito sobre todas as coisas, é que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías 26:3 diz assim: Deus preserva em perfeita paz aquele cuja mente está nele. Deus conserva em perfeita paz aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que a mente, não está falando de outra coisa não, aqui ó, porque é aqui que começa. Que a mente está voltada para Ele, focado, disciplinado, cativo, obedece. Próximo. Volta um pouquinho, aí. Olha a cabeça do fulano. Tá vendo? Deus nos dá uma ferramenta muito tremenda para blindar a nossa mente. Para proteger a nossa mente. Uma vez que você protege a tua mente, você protege o coração. Tem que tentar resolver enquanto está aqui para não descer. E não basta ler, não basta conhecer. É necessário a ação do Espírito Santo. Porque às vezes você lê e diz assim, gente, mas não tenho nenhuma estrutura de raciocínio, eu sou uma pessoa muito ok. Eu já pensei cada coisa sobre mim, não posso contar. A pessoa mais ok do mundo era eu. Entendeu? A pessoa mais certa, mais perfeita, eu. E eu olhava um texto desse, eu achava que eu tinha que pregar para as pessoas esse texto, entendeu? Não para mim. Agora, com certeza o Espírito Santo já falava comigo. Mas teve o dia que eu resolvi falar com ele a respeito daquilo que ele vinha falando comigo. Porque os equívocos a meu respeito estavam me causando muitos sofrimentos e transtornos. Porque tudo fica desajustado quando você não sabe a verdade. Quando você não sabe a verdade sobre você, ou sobre Deus, ou sobre o outro, tudo desanda. E você até tenta ter um comportamento perfeito, como eu tentava. Só que não era um comportamento perfeito que eu precisava, era uma mente renovada pela palavra de Deus, pela verdade. E aí Filipenses 4:8 vai dizer o quê? Vocês sabem? Decor? Tudo que é verdadeiro, vamos lá. Tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Acabou, não tem que pensar outra coisa. Aí você vai, se você quiser, entregar os teus pensamentos, entregar a tua mente ao Senhor, entregar os teus conceitos para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu penso é verdadeiro? O que eu penso é santo? Tem alguma virtude no que eu estou pensando?
Gente, isso daí, já no começo, você já para de pensar no que estava pensando antes, não é? Porque a maior parte das coisas que a gente pensa, a gente não sabe nem de onde que veio. A gente acha. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas, ô Irene, você tem certeza? Ah, eu não sei. Foi o apóstolo que falou. O apóstolo, não, então, foi a Ju que comentou. Ô Ju, o que você comentou? Não, não comentei nada. É que eu vi o Gerson, nananã. Pastor Gerson, estão vendo você, nananã. Pastor, eu estou aqui igual uma estátua, não fiz nada. Então não é verdadeiro? Não é santo? Não é de boa fama? Não tem louvor? Eu não vou pensar. Gente, eu acho que isso daqui é a coisa mais difícil. Você monitorar os teus pensamentos. Agora, sabe o que é mais lindo? É ter o Espírito para ajudar. É ter um ajudador, porque é o nome dele, ajudador. Espírito Santo, sonda o meu coração, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. É lindo isso. E eu já falei desses dois versículos, de João 8,32 e João 8,36. Sabe, decor? 8,32. Conhecereis a verdade. Você tem que pôr na geladeira, ok? Põe na geladeira, no espelho. Isso funciona muito. Você tem que encher a tua mente de palavra de Deus. Você tem que encher a tua mente de verdade. Se você não encher a tua mente de verdade, Satanás vai encher a tua mente de mentira. Porque Satanás não dorme. E aí, às vezes, até quando você dorme, ele está jogando coisa na tua mente. Então, proteja a tua mente com a verdade. João 8,32. Se eu conhecer a verdade vai me libertar. Você pode repetir? Eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. João 8,36. Se o Filho... Gente, é lindo isso. O Filho vem, vai atrás de mim, porque Ele não abre mão de mim. Ele vai atrás de mim, me cutuca, e diz que eu estou errada, e diz que eu estou muito errada. Ele vai lá atrás de mim, porque Ele quer me salvar. E este Filho, Filho de Deus, vem para me libertar. Vem para me trazer uma verdade que não muda. Vem para trazer uma verdade sobre a minha história. Não importa qual história você viveu. O quão horrível foi o que você viveu. O quão maltratada você foi. Quantas vezes falaram para você que você é burra, que você não dá em nada. Não importa se você apanhou fisicamente, se você... Porque a verdade, ela é suficiente para entrar nessa estrutura de raciocínio. A verdade é suficiente para entrar na tua história e fazer você andar livre. Entende? E você precisa, eu tenho certeza, a absoluta certeza, todos nós precisamos deste Filho que liberta. Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos frequentar culto, nós precisamos de um Filho que liberta. Porque se o Filho me libertar, eu vou ser livre. E aí tanto faz o que as pessoas dizem, porque o que importa é que Deus falou a meu respeito. Ele me ama, e isso é suficiente. Se você está rejeitado, se você passou uma história horrível, que eu sei que tem muitas pessoas aqui. E às vezes você não passa nada de horrível e se sente rejeitado. E aí você ouve todo mundo falando que Deus te ama, mas aquilo não encontra eco no teu coração ainda. E vira e mexe, você fica magoado com as pessoas, vira e mexe, você acha que ninguém gosta de você. Mas justo hoje o pastor Gerson nem me cumprimentou.
E aí eu fico fazendo as coisas para buscar a aprovação das pessoas. E eu fico fazendo tudo certo para buscar a aprovação das pessoas. E eu arrumo todas as coisas antes de todo mundo chegar, porque eu quero que alguém fale. Entende? Eu quero que alguém elogie. Ah, que legal que você arrumou as cadeiras. Que legal que você trabalhou na campa dentro. Isso e aquilo. Porque quem não se sente amado precisa da aprovação dos outros. E sabe o que acontece? Você nunca vai conseguir chegar nesse lugar que você quer. Porque nunca o que te dizem é suficiente. E é um horror quando não te dizem. Você até fala, você é espiritual, você fala, não, eu faço tudo para o Senhor. Eu arrumo as cadeiras para Deus, não importa que não tem ninguém aqui vendo. Mentira. Porque eu já arrumei muitas vezes cadeira, esperando alguém falar, puxa, que legal, você arrumou as cadeiras. E quando não falavam, eu não fiz suficiente. Então agora eu vou arrumar mais cadeira. Que apareceu essas cadeiras. Ah, já sei. Ai, Jesus, perdi o fio da meada. Não, você está falando de cadeira, me aparece 3 cadeiras aqui do além. Oh, Senhor, eu sei que foi o Ricardo. Mas olha só, isso é sério. Se eu não ouvir que Ele me ama, e se a voz dele não mudar dentro de mim, eu vou cansar de arrumar a cadeira. E aí, um belo dia eu vou falar assim, estou sentindo de Deus mudar de igreja. Sabe por quê? Você vai arrumar cadeira em outra igreja. Para ver, é sério. Quem sabe lá, alguém me reconhece. Quem sabe lá, alguém fala alguma coisa boa de mim. Eu vou arrumar um marido que me elogia. Eu vou arrumar um marido que preste atenção que eu cortei o cabelo. Porque você quer. E não é por mal, tá? Você quer que alguém fale, você quer que alguém diga que você está bonita, você quer que alguém diga que foi bom. Só que eu sei, nenhuma dessas palavras são suficientes. E você continua se sentindo não amada. E teu marido pode fazer tudo. Tudo. E aí você vira para ele e fala, eu quero me separar porque você não me ama. Hã? O cara faz tudo. Só que você não ouviu ainda a voz daquele que é o Filho de Deus. E que Ele te ama, foi capaz de morrer no teu lugar. E isso tem que deixar de ser um versículo bíblico para mudar a mentira dentro de você. E aí você vai fazer para o Senhor, mesmo que ninguém diga. É gostoso a gente ouvir alguém falar que a gente está bonito. Claro que é gostoso. Claro que a gente precisa de elogios, na medida certa. Mas o problema é viver precisando disso. Para eu ficar bem, eu preciso disso. Mas eu preciso que o Filho do Deus vivo me liberte. E então eu serei liberta. E mesmo quando alguém falar que eu... falar alguma coisa mal de mim. Mesmo quando alguém não quer ficar comigo. Mesmo quando alguém não me chama. Não lembra de mim. Escala. Mas o Senhor me ama, isso basta. E aí eu vou para o culto amanhã, normal, não vou sair da igreja. Porque Deus me ama. Entende? Deus me ama. E seja qual for a verdade que você precisa ouvir, o Filho de Deus está aqui para falar com você. Amém?